O Lisca, no jogo contra o Vasco, né, na sua estreia, ele fez uma formação diferente do que o torcedor do Sport estava se acostumando com o técnico Gilmar Dalpozo, porque ele meio que fez uma espécie de 4-4-2, né, deixou o Giovani mais à frente com o Kaique, e aí o Kaique, por muitas vezes, caía para fazer essa ponta ali pelo lado direito, se movimentava bastante. E agora, já pensando no jogo contra o Londrina, o Kaique não vai estar muito provavelmente jogando, né? Porque sentiu aí o músculo, como você bem falou, e entra o Búfalo. Então, já pensando em mudanças nessa equipe do esporte, eu acho que essa é uma mudança quase garantida, né? A entrada do Búfalo na vaga do Kaique. E eu acho que isso mexe com a estrutura do ataque, né? Porque são características diferentes. O Kaique dá essa possibilidade do Lisca montar um ataque mais móvel, vamos dizer assim, já que o Kaique pode não só fazer essa posição de centroavante, mas também cair pela direita, como foi no jogo contra o Vasco, e cair pela esquerda, se movimentar mais, né? Já o Búfalo não, o Búfalo necessita de que esses jogadores deem mais apoio, né, a ele, joguem mais próximos a ele. Então, eu acho que o Lisca deve fazer mudanças nessa equipe do esporte, não só na centroavança, né? No caso, o Búfalo entrando na vaga do Kaique, mas se não for de peças, né? De jogadores que seja de posicionamento. Eu acredito que não vai ser o mesmo tipo de posicionamento, a mesma formatação tática que foi contra o Vasco. Até porque, dessa vez, né, o Sport joga em casa contra o Londrina, então precisa ser uma equipe mais ofensiva, uma equipe mais agressiva, se quer buscar a vitória, e é isso que o Sport quer, né? Então eu acredito aí que o Búfalo deve entrar na vaga do Kaique, por questões físicas aí do Kaique, né? Que muito provavelmente vai estar indisponível, mas que o Lisca deve armar uma equipe um pouco mais apoio ao Búfalo, né? O Juba, quem sabe, jogando mais perto do Búfalo, o próprio Giovani, quem sabe aí ele volta a jogar com pontas, né? O Sport tem essa deficiência hoje, que é os pontas aí, principalmente do lado direito, mas visto aí a entrada do Búfalo, que necessita desse jogo mais apoiado, né? Jogadores chegando mais próximos a ele, tocando mais bola e o Búfalo precisa receber mais bolas, melhor dizendo, para conseguir jogar. Eu acho que o Lisca deve fazer mudanças. Aí, abandonar, né, esse esquema de 3 volantes que ele fez contra o Vasco, no caso, o William Oliveira, Fabinho e Blas. Eu acho que ele só deve escalar 2, e aí fica esse incógnita, né, essa interrogação, aí quem ele vai escalar nesses 2 volantes, e eu acho aí um achismo que ele escala aí, volta, né, com 2 pontas, no caso o Juba pela esquerda, e mais um aí pela direita, que a gente não sabe quem vai ser, e o Giovani no meio. Esse seria meu chute, né, falando aí já de mudanças para o jogo. Mas a expectativa, a gente já vem falando aí ao longo da semana, de vitória, né, do esporte, porque precisa desse resultado. Tem que vencer. Precisa, é um resultado que o Sport necessita se ainda quer subir, né? Tem que vencer o Londrina dentro de casa, não tem como pensar diferente. A gente já falou do Londrina também ao longo da semana, mas casa cheia, né? Vai ter aí, parece uma fanfest para o torcedor já ir se animando na Ilha do Retiro, vai ter a Avenida Rubro-Negra, enfim. O João vai poder falar um pouco melhor sobre esse lado aí torcedor, sobre esse lado festa, já que eu acho que amanhã ele vai estar lá na Ilha do Retiro, mas é um jogo que o Sport precisa vencer e que eu acho aí um achismo que o Lisca deve fazer algumas mudanças nesse setor de ataque. Ô, João, uma dessas mudanças eu prevejo e seria interessante um reforço em cima do Everton. A gente tem observado, como por exemplo, Cruzeiro e a última partida contra o Vasco da Gama, um excesso de jogadas pelo lado esquerdo do ataque do time adversário, não por coincidência, o Everton naquele setor. Seria interessante, inclusive, reforçar aquilo ali. Né? Até já joguei aqui, de repente, 3 zagueiros, ou não, o Will Oliveira ficar nesse time, ter também o Fabinho ali reforçando, né, para que os dois revezem, porque também é muita porrada que tem que ser dada, muita parada de jogada. Você vê como uma situação interessante para segurar o Everton, ou colocar o Everton, como o Pedro Maranhão colocou aqui, mais adiantado, vai-te embora, macho velho, como disse os técnicos aí que a gente descobriu aí, um novo Juba atacante. O que é que você acha? Verdade, Alessandro. Eu acho que o lado direito do esporte é nulo, né? Nem ataca, nem defende. No segundo tempo do jogo contra o Vasco, o Everton até que foi melhor. Não foi uma partida extraordinária, não, mas ele foi até que melhor, né? No segundo tempo do jogo contra o Vasco. No primeiro tempo, ele foi ruim, não conseguiu render. Mais uma vez,
essa temporada ele ainda não conseguiu demonstrar o bom futebol que teve no final da Série A do ano passado. Então, o lado direito do Sport não ataca nem defende, é totalmente nulo, como eu já falei aqui, e precisa sim de um reforço ali naquele setor. Sobre a questão da escalação, eu acho que o Lisca optou pelo William Oliveira logo no primeiro jogo de cara, porque já trabalhou com o William lá no Ceará em 2018, se eu não me engano. Então, eu acho que ele optou mais por isso, por já ter trabalhado, por ser um jogador de confiança dele. Mas eu acho que nesse segundo jogo ele não vai colocar o William Oliveira. Acho que ele começa ali com o Fabinho para fazer mais essa questão de marcação, da saída de bola, com o Blas, que é um cara muito bom, mas ainda falta um pouquinho dessa intensidade, da marcação. Enfim, acho o Fabinho faz mais isso do que o Blas. E lá na frente o ataque que já vem sendo de costume, né? O Giovani como meio atacante, o Juba pela esquerda, na centroavância. Se o Kaique não jogar de fato, como a gente já apontou aqui, o Buffalo, que é o centroavante natural aí para substituí-lo. E a grande dúvida, né, a grande questão é na ponta direita. Quem é que vai entrar? Será que o Rai joga improvisado lá? Será que o Paulinho vai ganhar pelo menos 45 minutos de oportunidade? Fica uma grande dúvida ali. Se o Everton, né, como o Pedro Maranhão sempre pontua aqui, sempre estou assistindo o Pedro falando de colocar o Everton lá na ponta direita e o Ezequiel aqui na lateral direita. Então, é uma grande dúvida. Tudo isso a gente vai descobrir amanhã, às 3 horas da tarde, quando sair a escalação. Mas eu optaria, como o Pedro falou, coloca o Everton lá na direita, que ele já foi bem também na Série A. Então, coloca o Everton na ponta direita, recua o Ezequiel para a lateral direita e o Sport vai para o ataque com o Buffalo mesmo, né? Porque é o substituto que a gente tem, não é a melhor opção. O Flávio também voltou agora de lesão, acho que muito arriscado colocá-lo, mas coloca o Buffalo lá, que é o que a gente tem. O Caxangá, Will, alguma informação do Londrina aí para passar para o torcedor? É tão difícil, agora, Londrina, agora, esses times assim que a gente não está tão em cima do lance. Manda ver. Por sinal, desde mais cedo eu estava catando informação do Londrina e consegui algumas coisas para passar aqui para o torcedor rubro-negro. Primeiro falando da pontuação do Londrina, tá? O Londrina estava em 13º colocado antes do jogo contra a Chapecoense. Venceu o jogo contra a Chapecoense, pulou para o 8º com a vitória. Atualmente o time tem 22 pontos, tá? Está à frente do Sport pelo número de vitórias. O time do Londrina tem um ponto a mais que o time do Sport, tá? Está em 8º, o Sport está em 9º. O time atualmente conta com 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, tá? O time conseguiu a vitória por 3-0 contra o Chapecoense na rodada passada, com gol de Mirandinha, Douglas Coutinho e João Paulo. Por sinal, o gol de Douglas Coutinho e João Paulo foram de pênalti, tá? E um ponto interessante é que o time do Londrina foi a campo com alguns desfalques. Foram eles, o lateral Samuel Santos, o lateral direito Samuel Santos, o lateral esquerdo Eltinho, ambos vetados pelo DM por conta do desgaste físico, e além deles também, foram vetados também o volante Johnny Lucas e o atacante Gabriel Santos, que eram titular da equipe. Com isso, o time do Londrina contou no jogo passado com 4 novidades no time, em relação ao time que enfrentou o time do CSA, tá? Foi o zagueiro Edenilson, que atuou pela lateral direita, o Alan Ruschel, aquele mesmo da Chapecoense, que jogou na lateral esquerda, o Mossoró foi para o meio campo e o Mirandinha atuou no ataque. O técnico Adilson Batista, agora no jogo contra o Sport, poderá contar com esses jogadores. No caso, eles já viajaram aqui para Recife, se juntaram ao elenco do time do Londrina, e são eles, novamente, o lateral Samuel Santos, o lateral Eltinho, o volante Johnny Lucas e o atacante Gabriel Santos. Todos foram liberados pelo DM e já se juntaram à delegação. A tendência é que o Samuel Santos e o Eltinho entrem no time titular, tá? O Johnny Lucas está com um empecilho, porque o contrato dele acabou e o Londrina renovou, tá? E ele precisa ser liberado pelo BID para atuar contra o Sport. E o Gabriel Santos tem um fator interessante aí, porque o Mirandinha entrou e foi bem contra o Londrina, tá? O Mirandinha foi muito bem contra o Londrina, contra a Chapecoense, perdão. Então, com isso, o Gabriel Santos está disputando posição ali com o Mirandinha. Então, a provável escalação é que o Mirandinha entre como titular e o Gabriel Santos vá para o banco. Então, a provável escalação, com todos esses fatores, deve ter
Matheus Nogueira no gol, Samuel Santos, Simon, Vilar e Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas ou Mossoró, caso o Johnny Lucas não seja regularizado, GG, Caprini, Miranda ou Gabriel Santos e Douglas Coutinho. Há um tabu no ar, expectativa. O Sport, tá? O Londrina nunca venceu o Sport na capital pernambucana. Fala isso não. 20 anos de tabu no ar. 20 anos de tabu no ar. São cinco confrontos, tá? Desses foram 2 empates e 3 vitórias do Sport. O primeiro confronto aconteceu em 2002, por sinal. Um embate mais recente aconteceu em 2019, na Ilha do Retiro. Foi naquela Série B daquele ano lá. O Sport venceu por 3-2 aqui na Ilha do Retiro. E lá no Estádio do Café, o Sport conseguiu vencer por 2-1. Naquele ano, o Sport rebaixou o Londrina e o Sport se sagrou, confirmou ainda mais o retorno para a Série A. Essas são as informações. Boa! Fechado com chave de ouro. Programação da Eu Pratico Esporte. Amanhã, meia hora ou 20 minutos? Foi 20 minutos, né? 20 minutos. 20 minutos. Transmissão 20 minutos antes. Pronto, aqui quem manda é Caxangá. 20 minutos antes do jogo, estaremos ao vivo fazendo o esquenta. À tarde isso, tá? O esquenta. 20 minutinhos antes, já com a escalação, com tudo direitinho aqui. Em seguida, a transmissão, né? Vai estar eu, Caxangá... Não, Caxangá amanhã não tá, não. Eu, o Will e Pedro Maranhão. Tá? Eu, Will e Pedro Maranhão. Nesse esquenta, na transmissão, eu e o Will. Em seguida, Pedro Maranhão retorna e faz o pós-jogo comigo e com o Will. É essa programação padrão Eu Pratico Esporte TV à tarde. De manhã, acordou, tá dentro de casa, liga a TV, o celular, que bexiga seja, estarei com o meu querido Caxangá pela manhã, fazendo o pré-jogo, né, com as informações, com tudo que a gente coletar, inclusive de Vaguinho, quem sabe, Vagninho, do Micael, o que vier do esporte, a gente faz sempre uma dinâmica com um pré-jogo massa aí às 11 horas da manhã, 11 horas, 11h15, eu não lembro aqui agora o horário. Caxangá que sabe, Caxangá é 11 ou 11h15? 11h15. Pronto, 11h15. Caxangá que manda nesse negócio. Já vou deixar é moral. É a porra toda. Vou estar na estrada indo para ir e já vou assistindo vocês aqui.